Você sabia que os Simpsons previram o fim do dólar nos Estados Unidos? Em meio a risadas e críticas sociais, os Simpsons podem ter feito algo que parecia impossível: prever o colapso do dólar americano. Tudo começa em um episódio lançado em 1978. Nele, o bilionário Sr. Burns perde toda a sua fortuna e vê sua riqueza evaporar de um dia para o outro. O detalhe curioso? As notícias mostram a bolsa de valores em queda livre. E ao fundo, um letreiro passando discretamente: dólar em colapso, economia do Zoá entra em pânico. Na época, ninguém deu importância, era apenas uma brincadeira sobre crises financeiras. Mas, e se não fosse? Nos últimos anos, economistas e analistas vêm alertando sobre algo que para muitos parecia ficção: o enfraquecimento do dólar. A criação de novas moedas digitais, o aumento de tensões globais e a transição econômica da Ásia estariam lentamente minando o poder da moeda americana. E o mais inquietante é que em diversos episódios, os Simpsons já deixavam pistas disso, de forma sutil, quase profética. Um exemplo claro surge em Bart to the Future, de 2000, o mesmo episódio que previu a presidência de Donald Trump. Durante uma das cenas, Lisa Simpson, agora presidente dos Estados Unidos, menciona herdar uma economia destruída pelo governo anterior. No fundo da cena, há algo que poucos notaram: a bandeira dos SA com as estrelas substituídas por símbolos de moedas e o dólar, o símbolo central, desbotando lentamente. Coincidência? Ou um aviso de que o sistema econômico dos SA seria corroído por dentro? Nos fóruns dedicados às previsões dos Simpsons, fãs começaram a conectar os pontos. Um usuário anônimo de 2019 escreveu algo que hoje arrepia quem lê: quando o mundo abandonar o dólar, o Império Americano cairá. E os Simpsons já mostraram o primeiro tijolo dessa ruína. E esse primeiro tijolo parece ter sido colocado muito antes do que imaginamos. Em outro episódio, Money Bart, há uma sequência rápida onde Lisa tenta explicar economia comportamental para Homer. Enquanto ela fala sobre a falência moral de um sistema baseado em papel, Homer segura uma nota de dólar com o rosto de George Washington, que lentamente se dissolve. Essa cena, que parece apenas um efeito visual, hoje é interpretada como um presságio do desaparecimento físico do dinheiro, algo que já está acontecendo com a digitalização das moedas e o avanço das CBDCs, moedas digitais estatais. Mas o ponto de virada está em um episódio ainda mais estranho: The Burns Cage, 2016. Em uma rápida tomada, há um jornal em cima da mesa de Homer com a manchete Nations Abandon US Dollar, ou seja, nações abandonam o dólar americano. Era apenas um detalhe de cenário, visível por poucos segundos. Mas na década seguinte, países começaram a deixar de usar o dólar em negociações internacionais. Exatamente como o jornal dizia: China, Rússia, Arábia Saudita e até o Brasil passaram a comercializar petróleo, gás e grãos em suas próprias moedas. Um processo que, para alguns analistas, marca o começo do fim da hegemonia do dólar. E adivinha quem previu isso? Sim, os Simpsons. Há também o episódio Mad About the Toy, de 2019, em que Abe Simpson, o avô, observa uma loja fechando e murmura: eu vivi o tempo em que o dólar significava alguma coisa. Atrás dele, um outdoor mostra a frase The End of the Green, o fim do verde, em referência direta à cor das notas de dólar. O simbolismo é impossível de ignorar, e como se não bastasse, os próprios criadores da série já brincaram com isso em entrevistas antigas. Matt Groening, o criador, chegou a dizer em 2014: os Simpsons não preveem o futuro, só mostram o que já está acontecendo, mas que ninguém quer enxergar. Avançando para o presente, o cenário econômico dos Estados Unidos parece ecoar esses episódios. O país enfrenta uma dívida pública recorde, inflação crescente e tensões com bancos centrais de outras nações. E para muitos teóricos da conspiração, essa é exatamente a sequência de eventos que os roteiristas dos Simpsons previram, ou talvez sabiam que iria acontecer. Uma teoria popular nas redes sugere que os escritores da série têm acesso a informações privilegiadas, ou até que os Simpsons funcionam como uma ferramenta cultural de programação preditiva. Segundo essa ideia, as mensagens ocultas em episódios serviriam para preparar o público inconscientemente para eventos futuros. Parece loucura? Talvez, mas não há como negar que, vez após vez, a série acerta previsões que só se tornam realidade anos depois. Agora imagine um futuro próximo. As economias se fragmentam, o dólar perde o status de moeda global
e os Estados Unidos entram em uma nova era de instabilidade.